literatura do século XIX, pegando uma das vertentes menos exploradas aqui no Brasil, que é a ficção científica, não é algo que teve muita saída nas nossas letras, né, na nossa literatura. Hoje em dia, né, pensando aí na literatura contemporânea, como nós temos um mercado editorial muito mais diversificado, é até mais comum a gente encontrar autores nacionais que se dediquem a essa produção. Mas pensando que é um gênero que surgiu lá atrás, no século XIX, e que atravessou o século XX, os modelos que nós temos são basicamente os modelos estrangeiros. Nós não temos aí nenhum grande autor ao longo do século XIX, do século XX, que vão se dedicar a esse gênero em especial, tá? Pensando aqui no caso da nossa literatura brasileira. O que vai aparecer de forma mais discreta, mas isso a gente vai ver só na literatura do século XX, é o chamado realismo fantástico, tá? Que também, assim, não é muito evidente aqui no Brasil, né? Há alguns autores, né, menos conhecidos que trabalham esse gênero, mas é um gênero que atravessou a América Latina como um todo, né? Então, desde do México, né, até os países aqui do Sul, nós vamos ter uma série de autores, né, como Júlio Cortázar, Gabriel Garcia Marques e Juan Rulfo, que vão trabalhar esse gênero do realismo fantástico. É uma das obras mais conhecidas aí da literatura latino-americana, que é os 100 Anos de Solidão, né, do Gabriel Garcia Marques, que seria um grande modelo, tá? Mas isso já no século XX, e não é necessariamente a ficção científica, né? É o que a gente chama de realismo fantástico, a ideia de que a realidade e a fantasia, elas acabam se misturando ali no decorrer da intriga. Isso nós vamos ver depois com relação ao romance do século XX, quando a gente fizer um mapeamento de como que o Brasil se enquadrou dentro dessas estéticas romanescas aí depois das vanguardas, tá? Mas então, deixa eu só abrir aqui o nosso PowerPoint, já está aparecendo aí para vocês. Nós vamos falar então desse gênero, né, do gênero de ficção científica. Deixa eu só carregar aqui. E aí, é claro que ao longo do século XX, e agora, né, pensando também em século XXI, esse é um gênero que ganhou muita popularidade, né, não só por conta da literatura, mas da televisão, do cinema, das histórias em quadrinho. Então, assim, nós temos muitos referentes modernos com relação a essa produção. Tá? Só que quando a gente volta lá atrás, né, pegando aí o século XIX, nós percebemos que o berço dessa cultura é a literatura. Então, foi a literatura que deu o salto inicial aí na chamada ficção científica, né? E de lá para cá, esse gênero se desdobrou aí em muitas vertentes, né? Algumas mais conhecidas que outras, mas, de certa forma, ele ganhou popularidade, né? Ele ganhou relevância aí ao longo desses 2 séculos, e ele é um gênero muito comercializado hoje em dia, né? Como eu falei, não só a literatura, mas os seriados de televisão, os filmes, as HQs, então são todas manifestações desse gênero, que surgiu lá atrás de uma forma muito discreta e que foi ganhando corpo aí dentro da literatura, tá? Vamos pegar aí as primeiras informações, né? Então, nós diríamos que a ficção científica ela é um gênero especulativo, né? Especulativo no sentido de ela trabalha com hipóteses que não são comprovadas, né? Por isso que é uma ficção. Então é a ideia, sim, é a ciência, é a tecnologia que vai ser aí o pano de fundo para essas intrigas, né? Mas não necessariamente uma ciência baseada em fatos, quer dizer, é algo além da nossa realidade. Por isso que é um gênero ficcional. Então é uma espécie aí de profecia de eventos futuros, quer dizer, como a tecnologia vai envolver a vida humana e como a sociedade vai se modelar em função desse aparato tecnológico, é diferente do que nós temos no presente. Então, o sentido da especulação vem disso, ou seja, a ficção científica não tem compromisso nenhum com a realidade. Ela vai criar ali um arsenal de
elementos imaginários baseados na ciência, na tecnologia, né, nas diversas ciências naturais, mas que não necessariamente pode ser comprovado. Tá? Então, essa relação entre os conceitos ficcionais e imaginativos, né, que estão relacionados aí ao futuro, à ciência e à tecnologia, e os impactos, né, na vida humana, na sociedade, né, na ideia de um progresso, né, que a civilização humana experimentaria a partir desse avanço tecnológico. Tá? Ela começa lá atrás, no século XIX, como eu falei, né, um ponto, né, decisivo aí é essa segunda metade do século XIX, quando a gente já viu ali na estética realista a questão dos avanços científicos. Então, o realismo também tem esse princípio de materialidade, né, de voltar-se para o aspecto científico da vida, só que ele, por si só, né, como o nome já diz, ele é uma estética realista, ou seja, ele não está interessado em fantasias a partir da ciência. Né? O que vai diferenciar esse gênero é a ideia de que a realidade ela não é mais o ponto central, e ela não é essencial, ou seja, eu vou criar situações, fatos, muitas vezes até mundos, né, pensando nessa ideia de outros planetas, vida inteligente fora da Terra, que vão direcionar essa ação narrativa. Mas tudo, então, de novo, tem base num aspecto histórico-social. Quer dizer, o século XIX experimentou um avanço científico das diversas ciências de uma forma muito evidente. E isso gerou essa franquia, essa frente narrativa que acabou se tornando muito popular. Tá? Nós temos aí várias possibilidades de intriga narrativa a partir desse gênero de ficção científica, tá? Deixa eu só ver quem chegou aqui e aceitar. Esses daqui são só alguns das possibilidades, né, de intriga que nós temos, mas, por exemplo, a questão das viagens espaciais, né, a questão da viagem no tempo, então a ideia da construção de uma máquina que leve o homem através do passado ao futuro, né, a viagem mais rápida que a luz, universos paralelos, mudanças climáticas, o totalitarismo ou vida fora da Terra, vida extraterrestre. Então, todas essas são possibilidades que o gênero de ficção científica explorou muito, tá? E explorou a fundo, né? Dependendo aí de cada autor, com uma perspectiva de produção, tá? Mas, de certa forma, esse embrião que começou lá atrás, no século XIX, ele vai se desdobrar ao longo do século XX, vai se aprofundar muito mais, porque o século XX também é um século de grandes avanços científicos e tecnológicos. Né? Então, um romance de ficção científica agora, do século XXI, ele está muito à frente do que nós tínhamos lá atrás, no século XIX. Por quê? Porque a ciência já avançou muito. Então, se é um gênero especulativo, eu tenho que estar além da ciência. Né? Hoje se fala em clonagem humana, né? Há 2 séculos atrás isso era impensável. Então a gente tem aí elementos que o próprio tempo, a própria cultura, a própria civilização e os seus avanços foram trazendo como arsenal, né, de temas, de assuntos para esse gênero. Tá bom? Bom, o Hugo Gernsback, que é um crítico literário, ele fala o seguinte: por cientificação, eu falo sobre aquele tipo de romance de Jules Verne, H.G. Wells e Edgar Allan Poe, um romance charmoso entrelaçado com fatos científicos e visões proféticas. Tá? Então, um dos referentes aí, nós vamos falar do Jules Verne, nós vamos falar do H.G. Wells hoje durante a aula, mas um dos nomes aí mais importantes do gênero é o Edgar Allan Poe, né? Que ele não é exatamente conhecido por esse filão aí narrativo, mas o Poe é o grande criador, né, o grande construtor do conto policial. Né? Então, o Poe ele escreve muito antes, por exemplo, do Sherlock Holmes, né, do Conan Doyle. Então, o detetive do Edgar Allan Poe, que é o Messias Dupin, seria aí o protótipo
daquela figura, né, brilhante, inteligente, que resolve os casos mais complicados. Ele vai ter uma série ali de contos envolvendo a figura desse investigador, desse Messias Dupin, né, e aí nós vamos ter já a base do que é a narrativa policial. Isso aí estamos pensando na metade do século XIX, tá? O Poe também é conhecido pelos seus contos de suspense, alguns deles de terror, né? Então a questão do sobrenatural, do estranho também fazem parte dessas narrativas, mas além disso nós temos alguns contos em que aparece esse viés aí da ficção científica, né? Por exemplo, Poe tem um conto chamado Conversa com uma Múmia, em que um grupo de cientistas está fazendo ali uma dissecação, né, de uma múmia, fazendo ali uma averiguação do estado de composição, e aí eles produzem uma reação elétrica ali no corpo da múmia, né, e despertam aquela múmia. E a múmia começa a conversar com eles, né, e é uma figura extremamente inteligente, que vai contestar a ciência deles, falando da ciência do passado, da época antiga, tal, tal, tal. Então, é um lado muito interessante das narrativas do Edgar Allan Poe, que mostra também esse aparato científico aí como motivo. Né? Um outro conto dele, que é o caso, a verdade sobre o caso do Sr. Valdemar, nós vamos ter o princípio da galvanização, que já apareceu ali no Frankenstein, né? A ideia de você trazer vida a partir da matéria morta, né? Só que aqui o princípio contrário. Então, a ideia de como que nós podemos manter a matéria viva a partir de elementos científicos. Então, uma espécie de conservação do corpo, né? Que é, obviamente, o caso ali do Sr. Valdemar. Então, são algumas narrativas em que o Poe acaba explorando esse lado científico também, tá? Agora, nós temos raízes muito mais antigas, né, que não são necessariamente a ficção científica. Mas se a gente for pegar lá atrás, por exemplo, o livro das Mil e Uma Noites, né, que é do século VIII, né, que vem aí da tradição árabe, nós temos já um princípio, né, de ficção científica, é claro que no momento em que nós não temos realmente uma ciência avançada, né, mas alguns contos da Sherazade, né, eles estão ligados à questão da mitologia, da religião, do misticismo, e há algumas citações a esse aparato mais tecnológico. Né? Não é o fundo da história, né? Vamos lá. Quem lembra bem das histórias da Sherazade, né? do Simbá, do Aladim, do Alibabá, não é esse o centro de interesse ali dos contos das Mil e Uma Noites, né? Mas nós já temos ali algumas pitadas desse material científico que viria a ser reaproveitado muito mais tarde. Tá? Só que aqui a gente ainda está num momento chamado de proto-ficção científica, quer dizer, não é o gênero de fato. Quem iniciaria mesmo esse gênero, quer dizer, a pedra fundamental aí da ficção científica, né, da narrativa de ficção científica, seria então o Frankenstein da Mary Shelley, né, aí início do século XIX, né, já um momento aí com dessas inovações tecnológicas, né, como a eletricidade, o telégrafo, então as formas de transporte, o avanço da biologia, da física, da química e da astronomia. Então aqui no Frankenstein, todo o problema gira em torno, vamos lembrar daquele médico que quer criar vida a partir da morte, da matéria morta. E aí para criar a vida, o que ele usa? Ele usa o princípio da galvanização, ou seja, ele usa a eletricidade para dar vida a uma criatura que até então estava morta. E aí todo o drama, né, decorrente aí dessa aventura do Dr. Victor Frankenstein. E é interessante porque para a cultura moderna, o Frankenstein acaba sendo mais reconhecido como um romance de terror, quando na verdade não é. Né? Se a gente for pensar bem na questão estrutural ali, temática da obra, ele está muito mais ligado à ficção científica, à filosofia, né? Ele tem uma base filosófica ali muito importante, essa questão de os limites da ciência, o homem querer se equiparar a Deus, né? O que é possível, o que não é possível em termos de avanço científico, a ética por trás disso tudo. Então, quer dizer, é um livro que envolve a questão da ciência, da filosofia, e não necessariamente tem aquele viés do terror,
como aparece em obras, né, como o Drácula, por exemplo. Né? Mas esse seria, então, um dos momentos iniciais do gênero no século XIX. Tá? O autor mais popular, né, do século XIX, aquele que tem que ganha, na verdade, aí um público muito mais variado, né, porque também ele acaba sendo referido como um autor infanto-juvenil, já que o adolescente, o jovem, tem muita simpatia por essas obras, é o Júlio Verne, né, ou Jules Verne, né, pegando aí o nome no original, o autor de obras como Viagem ao Centro da Terra, 20 Mil Léguas Submarinas, né, A Ilha Misteriosa, além de outros como Da Terra à Lua, a Volta ao Mundo em 80 Dias, né, mas sempre pensando nesse princípio da ciência, né, dos avanços científicos, do conhecimento científico, que direciona a ação narrativa. Tá? Então, o Júlio Verne vai ser um dos autores que vai explorar muito esse filão, não só construindo aventuras que são modeladas por esse aspecto científico, mas ao longo das suas narrativas fazendo grandes descrições também desses elementos. Né? Então, se a gente pegar, por exemplo, Viagem ao Centro da Terra, né, que é aquela história do cientista que descobre um caminho possível para o centro da Terra através de um vulcão extinto, muito da aventura é recheado ali por informações científicas, de rochas, de minérios, de composições geológicas. Então, o Júlio Verne é aquele escritor que vai estabelecer longas descrições, querendo ali explicar a sistemática, né, da formação do solo, né, das composições rochosas, por exemplo, no Viagem ao Centro da Terra, né, no 20 Mil Léguas Submarinas, a descrição do tampão oceânico, né, das profundezas do planeta, da vida submarina, da possibilidade de um submarino que ele constrói ali, que é o Nautilus. Então, tudo isso ele vai não só contando as histórias, né, que são histórias muito interessantes, muito empolgantes, mas também se preocupando com esse outro lado de apresentar justificativas científicas. Né? Claro que muito do que o Júlio Verne escreve não tem fundamento algum. Tá? Hoje, né, com os avanços que nós temos das ciências, com o conhecimento que nós temos, a gente pega essas informações que o Júlio Verne descreve ali nas suas obras e a gente percebe que é tudo papo furado, né? Que aquilo ali não tem lógica, que aquilo ali não tem possibilidade de acontecer, ou que não é exatamente da forma como ele está descrevendo. Tá? Só que quem se preocupa ou quem gosta de ler ficção científica não está muito interessado na verdade. Né? Então, assim, a base da ficção científica eu estou trabalhando com especulação. É lógico que tudo ali é uma grande fantasia. Então, ninguém vai ler uma obra como Viagem ao Centro da Terra para ficar reparando se realmente, né, ele está descrevendo a estrutura geológica, as camadas geológicas da Terra de uma forma correta. Não, não existe isso. Então, assim, tem muita informação que está truncada, né, que está ultrapassada, ou que é a informação que não tem realmente amparo científico, né, só que não é essa a preocupação de quem lê essas obras. A preocupação maior é com as aventuras, né, e em Júlio Verne, sim, nós vamos ter muita descrição. Então, alguns romances, por exemplo, como A Ilha Misteriosa, que vocês estão vendo aí a capa, ele tem mais de 500 páginas, né? E além das aventuras nessa ilha, ele vai descrever toda a questão, né, geológica, da flora, da fauna, das correntes marítimas, das formações rochosas. Então, assim, ele faz uma série de descrições longas e muitas vezes até cansativas de cada elemento que ele vai colocar ali em cena. Tá? Bom, pegando aí o final do século XIX e aí uma outra linha, né, de trabalho, 1895 nós vamos ter o surgimento de um dos grandes escritores, né, do gênero, que é o H.G. Wells, né, da literatura inglesa, com a publicação de A Máquina do Tempo, que é o seu primeiro romance. Tá? E aí é interessante a gente pensar que a linha de trabalho do H.G. Wells é totalmente contrária
àquela do Júlio Verne, né? Tanto é que sequer havia aí uma simpatia entre eles, né? O Júlio Verne, ele não olhava com bons olhos, né, esse estilo de escrita do H.G. Wells. Nós já vamos ver aí por quê, né, porque também nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre A Máquina do Tempo, né, já já. Mas chegando aí ao século XX, né, depois desse período de Júlio Verne, de H.G. Wells, nós vamos ter a divulgação, a veiculação desse material de ficção científica por meio de periódicos, né, de almanaques, de revistas, de HQs, né. No caso aí, essa produção, o Amazing Stories, que era uma das mais populares aí na primeira metade do século XX, que publicava, né, vocês estão vendo aí a capa, inclusive textos curtos desses autores mais conhecidos, né. Temos aí a edição de 1926, né, com texto do H.G. Wells, do Jules Verne e do Edgar Allan Poe. Então, começam a surgir esses periódicos, esses magazines, voltados para o gênero de ficção científica, tá? Como eu falei, muito mais populares lá fora do que aqui no Brasil propriamente, tá? E aí, né, ao longo do século XX, tanto a televisão quanto o cinema, eles vão aproveitar muito desse gênero e criar aí um filão de produções voltadas para esses princípios da ficção científica, né? Quando a gente pensa em termos aí cinematográficos, né, é claro que hoje em dia nós temos muito mais possibilidades, né, de construção desses filmes, até por conta do aparato tecnológico, do avanço da computação gráfica, que favorece a produção dessas obras, né? Vamos imaginar que há 100 anos atrás, né, 1920, 1930, era muito complicado você fazer um filme de ficção científica, né? Para a época, né, as pessoas até assumiam que aquilo era interessante, que aquilo era um bom entretenimento, mas para nós hoje, com esse avanço que nós temos aí das diversas áreas da tecnologia, quando a gente pega um filme da primeira metade do século XX desse gênero, a gente percebe ali um monte de falhas, né? Um monte de coisas que a gente, bom, olha, aquilo ali não é real, aquilo ali é uma miniatura, é uma massinha, é falso. Então, assim, hoje nós temos essa possibilidade de investimento muito maior nesse gênero, porque nós temos todo esse avanço, né, gráfico, computacional, né, que propicia aí esses efeitos visuais, que na primeira metade do século XX, né, até os anos 60, mais ou menos, era mais complicado, né? Mas assim, para quem nasceu naquela época, era o que tinha, né? E as pessoas realmente não tinham um parâmetro mais avançado. Quer dizer, para nós hoje é uma situação mais complexa, porque nós temos esse referente. Então, uma coisa é você assistir, por exemplo, um filme da saga Star Wars, né? Agora, século XXI. Outra coisa é você pegar um Star Trek aí dos anos 60, 70, e aí você percebe, né, como era precária essa questão dos efeitos visuais, tá? Mas, né, é um gênero que foi ganhando fôlego aí ao longo do século XX e cinema e televisão contribuíram muito para isso, tá? Bom, vamos voltar agora a alguns pontos aí essenciais em questão de teoria do gênero, tá? Então, a ficção científica, ela se baseia em grande parte na descrição de mundos, futuros e cenários alternativos possíveis e de maneira racional. Diferentemente da fantasia, no contexto narrativo da ficção científica encontramos elementos imaginários, inspirados em fatos reais ou do passado, que estão cientificamente estabelecidos ou postulados por leis e princípios científicos, ainda que o enredo permaneça imaginativo. Tá? Então, a gente precisa ter um parâmetro, aí, uma distinção entre o que é a ficção científica propriamente, né, que é esse gênero especulativo, voltado para esse universo a partir de lógicas científicas, mesmo que não sejam as nossas lógicas ou que não sejam os nossos padrões, que difere, por exemplo, de narrativas como de contos de fadas.
Então, se a gente pegar, por exemplo, os contos de fadas, claro, nós temos ali elementos mágicos, nós temos situações imprevisíveis, inusitadas, nós temos todo um fabuloso ali dos cenários, mas isso aí não é exatamente a ficção científica, tá? Isso aí é um gênero de fantasia. Assim como a gente pega hoje em dia, né, franquias como Harry Potter, O Senhor dos Anéis, que não são a ficção científica tal qual. Eles pertencem ao filão, né, do gênero de fantasia, quer dizer, eles são os herdeiros direto dos antigos contos de fadas, tá? Só para a gente ter essa distinção, então, que fantasia é uma coisa, ficção científica é outra, né? Inclusive aí com temáticas próprias, né? Uma boa parte da ficção científica se baseia no conceito de suspensão de descrença, que possibilita ao leitor em acreditar nas explicações, soluções e postulados ficcionais baseados em ciência que estão em uma determinada obra. Então, claro, nós como leitores, nós temos que criar esse pacto ficcional de acreditar. Então, é óbvio, se eu for pensar friamente, né, a questão viagem interplanetária, viagem no tempo, uma máquina que me leve para o passado, que me leve para o futuro. Então, não tem lógica, né? Mas eu não estou ali buscando lógica. Então, o pacto ficcional, né, desse gênero é esse. Eu vou suspender a minha crença racional do mundo biofísico que eu vivencio, e eu vou entrar nessa atmosfera de possibilidades, né, de vida alienígena, de outros mundos, outras galáxias, ou possibilidades de fórmulas científicas que mudam a sociedade, que mudam a realidade humana, né, como a fórmula da invisibilidade ou as mutações genéticas. Então, eu passo a acreditar que isso é possível, né? E durante a leitura eu vou comungar com o narrador essa ideia de que essa possibilidade é verídica, tá? Bom, o que nós temos aí, né, como principais temas, né, além daqueles que nós já vimos lá no começo, né, as possibilidades de viagem no tempo, viagem no interior da Terra, alienígenas, né, sociedades totalitárias. Quais são os principais aparatos aí em que essas narrativas se alicerçam? Vamos lá. Princípios científicos novos ou que contradizem as leis da física, como a viagem no tempo. Então, esse daí é um dos gêneros mais explorados, né, desde da máquina do tempo, lá do H.G. Wells, até modernamente, né, o De Volta para o Futuro, né, a franquia de filmes lá do carro do DeLorean voador que leva o personagem para o passado, para o futuro. Então, nós temos aí uma série de possibilidades construídas em função desse princípio da viagem no tempo. Outro ponto, personagens alienígenas, mutantes, androides, robôs que desafiam a evolução humana e o conceito de humano, né? Desde os alienígenas lá, vamos pensar aí no Star Trek, Star Wars, Independence Day, até a construção de robôs, né? O AI, inteligência artificial, do Spielberg, o Eu, Robô, né, mais recente. Então, essa ideia, né, do que é o humano, o Blade Runner, né, que é um clássico aí do gênero de ficção científica também. Então, essa ideia de questionamento do que é exatamente o humano, né, e o caráter aí da humanidade. Universos paralelos e outras dimensões e viagens a esses universos, né? Toda a saga Star Wars, por exemplo, se baseia nisso, né, nesses mundos, né, possíveis aí nas diversas galáxias. Tempo estabelecido no futuro, em linhas de tempo alternativas ou no passado histórico, contradizendo os fatos históricos. Então, nós temos também esse referente, né, da sociedade futurista, ou de repente um passado que não aconteceu dessa forma, mas sempre a ideia de que estamos além da nossa realidade, além do nosso presente. Tá? Cenários baseados no espaço, né, em outros corpos celestes, né, já citamos aí vários. Cenários baseados no interior do planeta Terra, né, o Viagem ao Centro da Terra, por exemplo, do Júlio Verne, é um dos mais conhecidos, né, um dos grandes referentes aí desse filão. Tecnologia plausível, como armas laser e teletransporte, né,
diferentes ou novos sistemas políticos, utopias, distopias pós-apocalipse, que também é um gênero muito interessante dentro da ficção científica, né? Popularmente agora nós temos no cinema aquela série Divergente, né? Mas já tivemos outras no passado clássicos, como Metrópolis, 1984, né? Pensando aí no cinema e na literatura, que trabalham com essa ideia de distopia, né? Ou de uma utopia de uma sociedade perfeita além da nossa, mas que na verdade, né, tem esse aspecto distópico, né, de contradizer o que é o nosso esquema de vida. Habilidades paranormais como telepatia e telecinese também fazem parte aí desse mundo, tá? Então, pensando no campo da distopia, né, qual que é o conceito que nós temos, que também não é nada moderno, tá? A gente vê aí essas séries, né, como essa série, por exemplo, agora Divergente, mas isso tudo, né, já tem praticamente um século de existência, se não mais. Tá? Então, qual que é o conceito clássico que nós temos, que já foi aproveitado, inclusive, pela literatura muito tempo antes, né, da nossa modernidade? Então, distopia é o pensamento, a filosofia ou o processo discursivo baseado numa ficção, cujo valor representa a antítese da utopia ou promete a vivência em uma utopia negativa. As distopias são geralmente caracterizadas pelo totalitarismo, autoritarismo ou opressivo controle da sociedade. Nelas caem as cortinas e a sociedade mostra-se corruptível. As normas criadas para o bem comum mostram-se flexíveis. A tecnologia é usada como ferramenta de controle, seja do Estado, seja de instituições ou mesmo de corporações. Então, é um filão que o cinema tem explorado muito hoje, tá? Mas como eu falei, ele é muito mais antigo que isso. A gente pode pensar, por exemplo, em dois clássicos aí do século XX, né, que são no cinema o Metrópolis, do Fritz Lang, né, que nós vamos voltar a ele na semana que vem, quando a gente falar das vanguardas europeias, né? Então, o Fritz Lang, que fazia parte do movimento expressionista alemão, né, uma das grandes aí, vanguardas do início do século XX, que inclusive vai ter referentes aqui no Brasil, né? Então, a pintora Anita Malfatti, né, da primeira geração do modernismo, que participou da Semana de Arte Moderna, ela estudou o expressionismo na Alemanha e trouxe essas ideias para o Brasil, né? E lá na Alemanha nós vamos ter um filão cinematográfico voltado para essa perspectiva, né? Então, Metrópolis, O Gabinete do Dr. Caligari, Nosferatu, são todas obras que fazem parte dessa vertente aí do cinema alemão. E no caso do Metrópolis, o que nós vamos ter como o título indica, essa metrópole, essa sociedade futurista, né, altamente tecnológica, com controle absoluto do Estado sobre a população. Né? E aí, toda a intriga decorrente da insurreição de determinadas pessoas, né, contra esse aparelho ideológico do Estado, contra esse controle que o Estado impõe sobre a vida das pessoas. Né? Vocês estão vendo aí na capa do filme uma das cenas clássicas, que é justamente essa questão da robotização, né? De você criar o objeto, robô ali como um contraponto com a humanidade, e não só isso, como você também controlar as vontades, né, colocar as pessoas ali na máquina e fazer dar uma reviravolta aí no cérebro dela, quer dizer, você mexer com as lembranças, com as informações das pessoas de forma a controlá-las, tá? No campo da literatura, uma das obras mais importantes aí, que com certeza vocês vão sempre ouvir quando o assunto for distopia, ou sistema totalitário, ou mesmo ficção científica, é o 1984, do George Orwell. Né? O romance ficou extremamente conhecido por conta da popularização do personagem central ali, que é o grande irmão, né, o Big Brother, que é aquela figura que representa o Estado, né, o controle do Estado que fiscaliza tudo. E o que nós temos ali no 1984 é uma sociedade, então, futurista,
em que o Estado controla toda a população, né? Então há um controle absoluto ali das camadas sociais, da produção, do que as pessoas podem ou não podem ler, do que elas podem ou não fazer, e essa ideia, né, de que a fiscalização está em todos os lugares. Então, todos eles estão sendo monitorados, em todos os lugares nós temos teletelas, né, que são os monitores de televisão que não só projetam a informação que o Estado quer que eles entendam, que eles conheçam, mas também que fiscalizam o que está acontecendo nas residências, nas corporações, tá? E essa ideia de você reescrever a história, né? Quer dizer, passa a ser verdade aquilo que o Estado diz que é verdade. Então, se o Estado manda publicar tal coisa é a verdade. O que não for verdade tem que ser destruído. Então, é uma relação muito interessante que acontece ali no 1984, de as pessoas perdem não só a identidade, como perdem o passado, porque você não tem mais o conceito de história, né? A história é aquilo que o Estado lhe informa. Você não tem acesso a livros, você não tem acesso a revistas, a jornais, por quê? Porque tudo é veiculado e tudo é queimado, ou seja, você não tem fontes, né? Você só acredita na palavra do Estado. E qualquer um que se opõe a esse Estado vai ser destruído, né? Como eles falam, vai ser incinerado, vai ser vaporizado, ou seja, vai desaparecer e ele passa a ser uma não pessoa. Não é que ele morreu, ele nunca existiu. Então, é isso que essa sociedade controladora traz para o homem. Ou você se adequa às normas, ou você segue o Big Brother, ou você vai desaparecer. Né? E aí desaparecer no sentido de você não tem mais nem registro, você não tem mais, ninguém mais vai falar o seu nome, porque qualquer um que lembre de você corre o risco de ser perseguido também. Então, de novo, né, essa ideia distópica aí, né, dessa sociedade futurista totalitária. Temos outras obras, né? A gente pode pensar no Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, no Laranja Mecânica, né, do Anton Burns. Então, sempre essa imagem, né, de uma sociedade futurista, tecnológica, que é também sinônimo de controle, de autoritarismo, de imposição aí de verdades, né? Um outro romance bastante interessante dessa linha é o Fahrenheit 451, né? Também essa ideia de uma sociedade, né, do futuro, tecnológica, em que é proibida a leitura. Então, o Fahrenheit 451 é uma referência, né, ao calor ali que eles usavam para incendiar os livros, né? E a história gira em torno disso. Então, livro, todo material escrito, né, é buscado, é apreendido e é mandado para esses incineradores. Por quê? Porque as pessoas não podem ter acesso à leitura, elas não podem conhecer nada além do que a realidade, né, a sociedade impõe a elas como verdade. E aí a história gira em torno disso, né, dessa queima de livros como queima da informação. Vejam que são episódios que, na verdade, nós já vivenciamos na nossa história. Né? Se a gente pegar, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista, né, nós já tivemos isso de livros sendo queimados, né, para reescrever essa história. É exatamente o que nós vamos ter ali no Fahrenheit 451. E um dos textos mais recentes, na verdade, assim, não é tão recente, né, o livro, mas ele acabou sendo reeditado por conta da série que foi lançada, que é o Conto da Aia, né, que também pega essa ideia de uma sociedade futurista, né, distópica, em que você vai ter ali o problema de as mulheres que não podem mais engravidar, e aí eles têm que fazer um controle, né, dessas moças que são obrigadas a engravidar das famílias nobres, aristocráticas, para produzir aí descendência. Né? Então, é um conto que ficou, um livro que ficou muito popular por conta, né, recentemente aí da série que foi lançada, acho que já está até na terceira temporada, né, referindo-se aí a esse sistema de distopia. Ok? Bom, eu queria então fechar com alguns detalhes sobre a máquina do tempo. Por quê? A máquina do tempo, nós diríamos aí que é um divisor de águas dessa produção literária, chegando aí, né, já ao início do século XX, né, 1895, final do século XIX, início do século XX, porque o H.G. Wells, ele é um escritor que produziu muito, né, então ele vai chegar aí às primeiras décadas do século XX com muitas obras interessantes, né,
Uma série de problemas, né? Então, como já falamos ali, o Júlio Verne via ali alguns problemas nessa obra, não dava muito crédito a elas, mas ele tem uma relevância histórica porque ele acaba sendo uma espécie de divisor de águas, né, para essas obras mais modernas com relação à ficção científica, né? O H.G. Wells faz parte de um grupo de escritores da literatura anglo-americana chamado de Visões do Futuro, né? Então o grupo de Visões do Futuro, porque ele justamente vai trazer sempre essas referências, né, às sociedades futuristas ou tecnológicas ou ao avanço científico. Então, não só A Máquina do Tempo, mas obras como O Homem Invisível, né, que é o primeiro grande homem invisível, está ali na obra do H.G. Wells, o Guerra dos Mundos, que ganhou a popularidade ali por conta do cinema, né, inclusive com uma nova adaptação recente também do romance, A Ilha do Dr. Moreau, que vai falar dessa questão da genética, né, da manipulação genética para a criação de novos seres. Então, tudo isso o H.G. Wells explora aí nas suas obras. E A Máquina do Tempo, né, é o pontapé inicial, quer dizer, é o livro de estreia dele e é aquele que mostra essa nova vertente aí da ficção científica. É uma obra de juventude, vamos lá, né? Então ela foi escrita aí sobre esse signo da necessidade, né? Quer dizer, é um escritor em início de carreira, ele tinha que sobreviver, ele tem contas para pagar, então ele precisava, né, se lançar de alguma forma no mercado editorial. É uma obra que tem aí uma série de defeitos narrativos, né? Alguns mais perdoáveis, outros nem tanto, né? Eu sou uma das pessoas assim que passa pela leitura e que sinto algum incômodo, né? Algumas coisas assim que não me convencem, que não ficam bem explicadas. Então, assim, é interessante, mas a gente também tem que ver o outro lado. Quer dizer, tem uma série de defeitos ali que precisam ser considerados mesmo, tá? Então, é um trabalho ainda bem modesto, mas o que acontece com A Máquina do Tempo? Na verdade, ele é mais um referente cultural do que uma grande obra. Então, não é um romance perfeito, não é bem acabado. Então, é uma obra muito imatura ainda, quer dizer, ele vai escrever coisas melhores depois, mas ele lança o protótipo da viagem no tempo. Então, o que veio depois é devedor aí de A Máquina do Tempo de H.G. Wells. Então, entrou para o nosso imaginário a ideia da máquina, daquela engenhoca ali que o cientista manipula e que gera ali uma viagem possível para o passado ou para o futuro. Tá? Pegando aí uma citação do próprio H.G. Wells, e assim, ele sabia disso, ele sabe que a sua obra tem defeitos, que não é uma obra perfeita, que é uma obra ainda, né, como ele fala, de um iniciante, que ele escreveria coisas muito melhores depois, mas ele puxa aí, né, onde está o valor da sua obra. Então, numa dos textos que ele faz, né, sobre A Máquina do Tempo, ele escreve o seguinte: é evidentemente obra de um escritor sem muita experiência, mas certos aspectos originais a salvaram da extinção, e ainda existem editores e quem sabe até leitores que se interessem por ela após um terço de século. Então isso ele já está escrevendo aí nos anos 30, né, do século XX, então já temos aí uma longa carreira que ele trilhou, e ele faz essa reavaliação da sua obra. Então, assim, é uma obra de iniciante, mas ela ganhou o gosto popular. Então, independente de ser uma obra-prima ou não, quer dizer, ela caiu no gosto do público e ela encontrou sempre, né, esses adeptos, né, esses fãs incondicionais que validaram, né, o valor aí dessa obra. Outro autor, né, já que nós já citamos aqui, que foi o Júlio Verne, né, ele não via isso com bons olhos. Então, onde que está o problema entre o Júlio Verne e o H.G. Wells? Né? Se no Verne nós vamos ter aquelas longas descrições, né, do aparato tecnológico, dos mecanismos, da construção dessas máquinas, né, dos elementos científicos postos ali em cena, no H.G. Wells nós não temos nada disso.
Então, assim, o Júlio Verne, ali no 20 Mil Léguas Submarinas, ele vai querer descrever o submarino Nautilus, né, em detalhes, como que ele funciona, como que ele consegue iluminação, qual que é a fonte, né, o combustível de que se alimenta o Nautilus, Então ele cria uma série de descrições, né, claro que fantasiosas, para satisfazer a curiosidade do leitor. No Wells, nós não temos isso. Então, assim, você tem um romance lá, O Homem Invisível. O Homem Invisível criou uma fórmula, né, da invisibilidade. Nós não temos nenhuma referência a essa fórmula, né? Nem assim, um elemento químico, uma reação do como que chegou, então nada. Só sabemos que tem uma fórmula, tem um caderno que ela está escrita, mas nunca é revelado nada. Assim é a máquina do tempo. A gente sabe que a máquina funciona, tem uma alavanca ali que o rapaz gira e a viagem começa, mas nós não sabemos exatamente o funcionamento, né? É diferente, por exemplo, quando a gente, voltando ao nosso cinema, quando a gente pega filmes como De Volta para o Futuro, você tem lá o DeLorean voador, né? O DeLorean que é o carro, e aí você tem lá o capacitor de fluxo, o carro é movido a plutônio, então você tem todo o painel ali que tem que ser mexido, então há uma explicação, né? Quer dizer, o leitor, o espectador, ele entende o que está acontecendo. O Wells é aquela pessoa que não vai ficar explicando nada. E aí o leitor sai da obra com uma série de dúvidas, né? Como que funciona isso? O que é isso exatamente? E isso horrorizava o Júlio Verne, né? Então, assim, ele não gostava dos textos do Wells, ele falava que eram textos fracos, que não davam explicações. Então você tem aí, na verdade, uma disputa entre dois escritores que têm estilos totalmente diferentes. Um que explica muito, o outro que não explica nada, tá? Mas é o estilo individual, né? Cada autor aí escreve conforme a sua tendência, tá? E no caso da Máquina do Tempo, só para a gente amarrar que o nosso tempo está acabando também, o que nós vamos ter? Então, esse cientista, né, que cria uma espécie de carro, né, não chega a ser um carro, parece mais uma carruagem, né, um coche ali, que propicia essa viagem no tempo, né? Ele vai falar dessa quarta dimensão, né? Então ele mexe com isso, né? Que o objeto não tem só 3 dimensões, né? Altura, largura e profundidade, mas ele tem uma quarta dimensão, que é a dimensão do tempo, e que a ideia então é você quebrar essa barreira do tempo, você ir para frente ou para trás no tempo, tá? E aí então esse cientista cria a máquina do tempo, tá? Não sabemos o nome do cientista, né? Nunca é revelado, nós não sabemos o funcionamento da máquina, não sabemos nada, né? Mas o que a gente sabe na história é que ele vai para um futuro longínquo, né? Exatamente o ano de 802.701, e lá ele encontra um mundo dividido em duas facções, né? Ou dois povoamentos humanos, né? Os Morlocks, que são essas figuras esquisitinhas que vocês estão vendo aí na imagem maior, que são aquele grupo que vive nas profundezas, tá? E os Eloi, que são essas figuras aí de roupa branca, que vivem na superfície, tá? E aí toda a intriga gira em torno, né, de o personagem começar a entender qual que é a relação que existe entre esses dois grupos, né? Então, por que os Morlocks só se movem à noite? Por que eles têm medo da luz? Por que eles têm medo do fogo? E por que os Eloi têm tanto medo assim desses Morlocks, né? Então, essas são coisas que nós vamos descobrindo ao longo da obra. Mas, né, buscando esse lado de crítica social que a literatura sempre traz, o que o H.G. Wells desenha para nós nesse futuro? Nós temos aí uma sociedade invertida nas suas classes. Então, H.G. Wells, escritor britânico, final do século XIX, né, Império Britânico, o maior império da Terra naquele momento, você tem uma sociedade dividida em classes, né? Então, há uma aristocracia, uma alta burguesia de um lado e um proletariado do outro, tá? Que é oprimido, né, por essa burguesia, por essa aristocracia. O que ele faz nesse ano de 802.701 é uma metáfora da nossa sociedade moderna, né, nossa, que eu digo aí do final do século XIX. Então, os Morlock, que seriam a metáfora aí do proletariado, né, e os Eloi, que seriam a elite, e que agora vivem uma situação inversa, quer dizer, agora o proletariado é quem está no controle.
Então são eles que mandam, são eles que manipulam, né? E os Eloi, a antiga elite, eles são frágeis, eles são indefesos, eles não podem agir contra o seu inimigo e eles têm que se proteger de alguma forma, quer dizer, eles precisam se resguardar, eles só podem caminhar durante o dia, de noite eles têm que ficar trancados ali na cidadela, eles não podem ter contato com esses Morlocks, porque também nós temos um problema mais sério que só é explicado mais ao final da obra, tá? Mas vejam que por trás da ficção científica há sempre, né, uma perspectiva aí de algum ponto de crítica social. Por mais distante que seja da nossa realidade, por mais fantasiosa que seja, a obra está apegada a estruturas sociais que são questionadas, né? Então, quando ele escreve também O Homem Invisível, há um peso aí, né, de crítica social. Quer dizer, o homem quer ser diferente dos demais, ele quer ter um poder que os outros não têm. Mas o que esse poder da invisibilidade traz de prejudicial? Né? O que acontece de negativo na vida de alguém que passa a ser invisível? E aqui no A Máquina do Tempo, né, essa ideia da sociedade futurista, que é uma inversão dos valores da sociedade moderna, é muito interessante. Porque o que ele está fazendo ali é uma crítica, né, na verdade, ao Império Britânico, mostrando um futuro em que as classes se inverteram. Tá? Vou só virar aqui. Bom, para fechar, que o nosso tempo também já está no fim, voltamos àqueles probleminhas, né? Quer dizer, não é um escritor que tem obras interessantes, mas não são obras-primas, não são obras perfeitas, tem uma série de defeitos ali nessas obras. Então, o leitor atento sairá da leitura de A Máquina do Tempo com alguns questionamentos a respeito da construção narrativa e das lacunas deixadas por uma escrita lacônica. Pouco sabemos a respeito do protagonista e da sua formação intelectual, né? Nem mesmo o nome dele nos é dado, apenas a alcunha de viajante do tempo, quer dizer, não sabemos o nome. Né? O narrador chama ele de um viajante do tempo, mas nós não sabemos quem é ele, qual é a formação dele, o que ele estudou, né? Como que ele chegou à construção dessa máquina do tempo, né? Menos ainda nos é informado a respeito da constituição da máquina do tempo e de como o mecanismo entra em atividade e que matéria alimenta o seu sistema. Né? A única coisa que a gente sabe é que tem uma alavanca ali que impulsiona a máquina, né, para o futuro ou para o passado, né, e no painel você tem um marcador ali que vai mostrando, né, o tempo, né, o ano que ele está em milhares de milhões. Né? Mas, de novo, é muito pouco para um leitor atento. Então a gente vai lendo e começam esses questionamentos. Mas como que isso funciona? Como que ele chegou a tal mecanismo? Para que serve tal coisa? Como que ele entra em funcionamento? Então, o H.G. Wells ele não se preocupa com isso. Né? O que a gente sabe é que é uma máquina, né, com um aspecto ali como se fosse um coche, que tem uma alavanca que ele empurra para frente e para trás, ou seja, ele vai para o futuro, vai para o passado, e que lá no painel tem um marcador mostrando aí o ano que ele está, né, e aí até o ano que ele chega. Nada além disso. Tá? Então, assim, são obras que deixaram um legado muito importante para a nossa modernidade, para a questão da ficção científica moderna, só que, claro, né, como leitores críticos, nós vamos encontrar uma série de defeitos nesses romances. Né? Para quem gosta, né, é um tipo de leitura que você passa tranquilamente por cima dos defeitos. Né? Outros acabam ficando mais resistentes ali e, inclusive, duvidando da grandiosidade ou da genialidade dessas obras. Tá? Mas é uma questão de gosto. Né? Quem gosta de ficção científica gosta mesmo e vai pular esses defeitos, não vai ficar pensando muito nisso. Agora, o leitor crítico, né, ele precisa ter em mente que não são exatamente obras-primas, né, que tem muitas coisas ali que são questionáveis, e que demonstram aí limitações, né, não consegue ir muito além daquele estilo que ele trilhou aí ao longo da sua carreira, tá bom? Esse é um exemplo, né, como eu falei, temos outros. Se a gente pegar o George Orwell, né, 1984, aí sim
nós vamos ter uma obra-prima, né, da ficção científica, da distopia, do totalitarismo, né, futurista, né, que é um referente para nós até hoje. Então, são escritores assim que estão em níveis diferentes. Né? Então, existe sim uma popularidade por trás aí dessa obra do H.G. Wells, tá? Mas em termos de obra-prima, nós vamos pensar no George Orwell, né, que aí sim é um escritor muito mais maduro e que nos contentaria muito mais como leitores críticos hoje do que os textos do Wells, ok? Gente, é isso. Fechamos o século XIX, então. Eu queria ver se vocês têm dúvidas, perguntas, questionamentos.